Boa noite a todos. Para nós podermos harmonizar o ambiente para a palestra dessa noite, eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, pela psicografia do Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, a leitura 162, que se chama Manifestações Espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõe. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima e intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço nesse sentido. É interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Vamos elevar os nossos pensamentos para que possamos pedir a Jesus as bênçãos para esse momento de estudos. Senhor, que o Senhor nos envolva nas suas vibrações divinas, que os nossos ouvidos possam ouvir as lições que nos serão dirigidas hoje e que essas lições sejam abrigadas em nossos íntimos, a fim de que possamos refletir e praticá-las em nossas vidas. Que os benfeitores amigos possam estar aqui entre nós, nos envolvendo também nas suas vibrações sublimes, orientando-nos a respeito das nossas dúvidas, acalmando nossas inseguranças, nossas incertezas, fortalecendo nossa fé. Rogamos, Divino Mestre, que o Senhor envolva a cada um de nós aqui presente, do plano físico e do plano espiritual, nessas vibrações amorosas tão necessárias para o nosso equilíbrio. Que abençoe ao nosso irmão Ciro, que estará ministrando o estudo desta noite, a fim de que ele, com muita lucidez, possa nos transmitir esse estudo que com muito carinho ele preparou. Que o seu mentor espiritual esteja do lado dele, guiando, intuindo, para que todos nós possamos aproveitar ao máximo as lições que nos serão dirigidas. Que o Senhor esteja conosco, que nós sejamos dignos da sua presença, que assim seja. Então nós vamos receber agora o nosso irmão Ciro, que pertence à Casa Espírita José Kleber, de Itanhaém. Boa noite a todos. Boa noite. Faz tempo que eu não venho a essa tribuna
E hoje tenho muita alegria estar aqui para tratar de um tema que eu mesmo me propus como um desafio, uma reflexão diferente. Porque cresci na doutrina espírita e acompanhei muitas e muitas situações dentro do espiritismo e de pessoas fora do espiritismo também, que às vezes via que era necessário um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina. Então, quando a gente começa a ver sobre o espiritismo, quando a gente vê o histórico, lá na França, meados do século XIX, que começa os fenômenos das mesas girantes, que Kardec vai estudar esse processo, visualiza ali algo mais do que só uma diversão, algo que se vai transformar numa doutrina grandiosa. Ele deparou com várias e várias dificuldades, vários e vários questionamentos. E parece que os questionamentos dele, dessa época, são os mesmos questionamentos de hoje. Às vezes até parece uma brincadeira, que a pessoa fala assim, tem uns videozinhos na internet aí, eu sou espírita, e é claro que me perguntam isso, Então hoje a gente vai desenvolver esse tema para tentar não chegar a uma resposta do que é o espiritismo, mas para caminhar entendendo, às vezes, o que não é o espiritismo. E aí a gente tem essa figura inicial, que é Kardec. Quem está de fora da doutrina, em alguns momentos vê Kardec como dono da doutrina, como idealizador. E ele mesmo se diz o codificador. A doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. E ele deixa isso muito claro. Uma outra figura que a gente pode relacionar ao espiritismo, e com muita confiança, com muita clareza, com muita leveza, é Jesus. Uma outra figura que a gente vai falar também com muito carinho é o nosso irmão Chico, que veio trazer muita coisa para a gente, muitas obras que servem para reflexão dos dias atuais, servem para nos trazer consolo, para nos trazer conforto, para nos esclarecer de onde viemos, para onde nós estamos indo. Para alguns, a doutrina espírita, o espiritismo, vai ser o consolador prometido. Para outros, vai ser um momento de reflexão, algo que vai passar com um simples passatempo. E a gente precisa refletir. E para refletir, a gente vai usar a didática de Jesus. Está dando para enxergar? Claro, Está em Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14. Aqui Jesus, já iniciado seu ministério, já agrupado seus apóstolos, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Então, o que Jesus queria saber? Olha, eu já comecei a passar a mensagem. O que as pessoas estão entendendo? O que elas estão falando da mensagem? O que elas estão falando de mim? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Talvez em relação ao espiritismo, cada um tem uma visão diferente também. Porque o espiritismo ele tem um tríplice aspecto: religião, ciência e filosofia. Alguns espíritas vão se apegar, às vezes, a um aspecto somente, como religião. Alguns vão adotar mais a linha filosófica e talvez alguns adotem a linha científica.
Mas por que esse questionamento é importante hoje? Na minha infância, a gente precisava de definir conceitos, a gente não sabia onde procurar, a gente procurava onde? 30 anos atrás não tinha internet, a gente ia no dicionário, né? A gente ia no dicionário, a gente ia procurar alguém que sabia, né? Às vezes a gente procurava algum livro científico e tudo. E aí a gente vai voltar mais um pouco e falar como que era, às vezes, conhecido o Espiritismo no Brasil. Em 1890, o Código Penal brasileiro, ele trazia o Espiritismo como um fato criminoso. Então, tinha o artigo 157, praticar o Espiritismo, a magia, seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para desprezar sentimentos de ódio ou amor, inculcar curas de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar, né, para enganar e subjugar a credulidade pública. Então, no Brasil, nessa época de 1890, a gente já teve, né, um embate em relação ao espiritismo. Quem professasse o espiritismo era considerado um criminoso. E a essa época, teve uma figura muito importante que lutou para que fosse revogado esse artigo. E essa figura é Bezerra de Menezes. Então, o nosso irmão Bezerra de Menezes, já professando a doutrina espírita, abraçando essa causa, compreendendo o que era ela de verdade, rogou aos legisladores daquele período que revogassem essa legislação e conseguiu-se depois de um tempo. Mas hoje a gente vai falar sobre conceitos, onde que a gente busca os nossos conceitos. A gente não busca mais no dicionário. A gente busca, as mais das vezes, quando a gente tem uma dúvida, na internet, não é? Então, hoje a internet tem um recurso que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é maravilhosa. Ela é muito boa. Você pede a ela para te dar uma resposta, ela vasculha na internet, que é um caldeirão de conhecimentos mundial, e te dá uma resposta. E aí, uma das inteligências artificiais é o ChatGPT. Aí eu fui no ChatGPT e perguntei para o ChatGPT o que é o Espiritismo. E aí veio a resposta. Esse texto é a resposta do ChatGPT. Então vamos lá. O Espiritismo é uma doutrina ou sistema de crenças que se baseia na ideia de que os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos. Foi desenvolvido no século XIX por Allan Kardec, um educador francês, e é frequentemente chamado Espiritismo kardecista em sua obra. E aí ele elenca para a gente os princípios fundamentais. Quais são para o ChatGPT? A comunicação com os espíritos, a reencarnação, lei de causa e efeito, caridade e moralidade, desobsessão. São esses 5. E aí é importante notar que o Espiritismo é uma crença espiritual específica que tem suas raízes na França do século XIX e é diferente de outras religiões e filosofias espirituais, como o espiritualismo, o ocultismo e as tradições religiosas mais convencionais. Essa afirmação aqui do ChatGPT, ela é boa. A gente pode dizer assim, olha, deu uma resposta boa. Mas falta alguma coisa? Né? Então as cabecinhas falando que sim, né? Está faltando. Então a pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita, vai na internet e pede ao ChatGPT, ele acha que é só isso. Resumo. Né? É um resumo. É bom, tem umas questões aqui realmente coerentes, mas a gente sabe que não é só isso. Mas a gente vai chegar lá. Tem uma outra opção que é o livro.
né? Para quem tiver acesso à biblioteca, tem um livro chamado O que é o Espiritismo. Nesse livro, e aí eu perguntei ao ChatGPT, faz um resumo do livro que é o Espiritismo para mim. E aí ele falou que o livro foi escrito por Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Olha como é que ele já pega, né, já fala o que Kardec não falou. Kardec nunca disse que ele era o fundador do Espiritismo. E foi publicado em 1859. Este livro serve como introdução e explicação dos princípios básicos do Espiritismo. Okay? O livro aborda os seguintes pontos-chave: natureza dos espíritos, comunicação com os espíritos, reencarnação, lei de causa e efeito, moral e caridade, desobsessão. E aí ele continua: no geral, o que é o Espiritismo oferece uma visão dos princípios e práticas do Espiritismo, conforme compreendidos por Allan Kardec, e serve como um guia introdutório para aqueles interessados em aprender mais sobre essa doutrina. Aí eu perguntei mais uma coisinha. A gente tem falta de tempo, né? Então eu perguntei ao ChatGPT, quanto tempo que leva para eu ler? E aí o ChatGPT fez uma análise e me respondeu, dizendo que o tempo necessário para ler o que é o Espiritismo pode variar dependendo do leitor. Claro, né? Uma pessoa que lê mais rápido, uma pessoa que já está habituada, vai demorar menos tempo. Uma pessoa que nunca teve contato com aquela obra vai demorar mais tempo. E aí ele fala que o livro é relativamente curto e acessível, com aproximadamente 150 páginas em edições comuns. E aí ele vai abordar o tempo como 3 a 4 horas para poder ler esse livro. Eu dei uma lida para fazer a palestra, dei outra lida depois que eu fiz a palestra, dei mais uma lida. Cada vez que eu li, eu demorei mais tempo, porque aí eu comecei a ver vários e vários detalhes que prendiam, faziam uma outra reflexão, faziam outras conexões. Né? E aí, a gente fica com uma questão que é: o Espiritismo pode ser resumido numa obra? Pode ser resumido em uma folha, como o ChatGPT resumiu? Não, de forma nenhuma. E aí, para quem nunca viu nada, chega para o ChatGPT e pergunta: o que está faltando falar aqui? O que não se falou aqui da doutrina espírita, que o primeiro contato que você tem com o livro dos Espíritos, você encontra? Deus. E aí, as pessoas chegam para a gente e perguntam: você é espírita? Você acredita em Deus? E aí, pesquisei na internet críticas ao espiritismo. Eu queria saber o que as pessoas estão falando, né? Porque perguntar para uma máquina, né, que o ChatGPT é um aplicativo, uma inteligência artificial, ele busca na internet está lá essa informação resumida e tal. E talvez seja um ponto de reflexão para a gente se está faltando colocar mais sobre o espiritismo na internet. O ChatGPT não está encontrando que a gente acredita em Deus, né? E aí, numa das pesquisas que eu fiz sobre críticas ao espiritismo, eu encontrei um autor falando dos motivos por que não ser espírita. E aí ele afirma categoricamente que o espiritismo é panteísta. Por que ele afirma isso? Porque ele diz assim: olha, pelo que eu entendi do espiritismo, é só acreditar nos espíritos que você é espírita. A fala dele nesse sentido, calma. Então, para ele, puxando esse recorte que ele fez, qualquer pessoa que acredita nos espíritos é espírita, acredita no espiritismo. Mas a gente entende, não é isso.
é uma pessoa que acredita nos espíritos, é simplesmente espiritualista. E aí ele faz essa confusão dizendo, olha, qualquer um que acredita no espírito é espírito, na existência do espírito. E porque se fala muito nos espíritos, ele diz que os espíritas acreditam em vários espíritos como deuses. E aí a gente vai pegar no livro, que é o Espiritismo, o primeiro parágrafo do preâmbulo. Kardec diz assim: as pessoas que não têm do Espiritismo senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas indagações, as quais um estudo completo lhes daria sem dúvida a solução. Eu digo que não precisa nem um estudo completo para você entender que essa afirmação aqui está errada. Eu coloquei como questionamento até para suavizar um pouco, mas é uma afirmação que ele faz. Então ele já gera uma confusão para tentar afastar as pessoas do Espiritismo. E aí quando a gente abre o livro dos Espíritos, a primeira questão já fala para a gente que é Deus. Deus é a força suprema, é o Criador de tudo, de todos. E aí ele é infinitamente bom, infinitamente justo, onisciente, onipresente, e ele é único. Para nós espíritas, Deus é assim. E aí isso traz para a gente uma posição diferente em relação a outras religiões. Porque como Deus infinitamente bom e justo, Ele não vai preferir a um ou a outro. Ele vai cuidar de cada um dos seus filhos da mesma forma, criando todos iguais, não fazendo predileção por esse ou por aquele, não tomando nenhum lado numa guerra. E aí a gente tem mais um questionamento desse autor, que ele fala, olha, vocês espíritas, vocês têm uma afirmação que é fora da caridade não há salvação. E nós entendemos, esse autor católico, que fora da igreja não há salvação. E com isso, dizendo que fora da caridade não há salvação, vocês estão agindo contra a igreja. Como que a gente está agindo contra a igreja se o que a gente está falando fora da caridade não há salvação é simplesmente seguir os ensinamentos do Cristo? Que Cristo nos ensinou a amar, a ser caridosos, a sermos pessoas melhores, olhar os nossos irmãos como verdadeiros irmãos, entender uma vida futura, onde todos nós chegaremos como iguais. Mas para isso, a gente dizer que nós vamos simplesmente, ao final de uma existência em que não fizemos nada, não trabalhamos pela nossa melhoria, e aí nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e aí nós estamos salvos, não é lógico. Não é dizer como Deus é justo. É uma incoerência até. Dizer que, olha, há uma pessoa que fez muitas coisas erradas na existência, ao final da vida disse que aceitou Jesus e está salvo. A gente entende nessa afirmação aqui que a caridade vai nos aproximar do Cristo e com isso nós estamos caminhando no sentido de uma salvação. E aí a gente continua tentando compreender o que esse nosso irmão diz. Ele diz que o Espiritismo é uma ilusão. Na verdade, nem só uma ilusão, mas uma grande ilusão, que a mediunidade é uma mentira. O que a gente pode dizer a respeito disso?
que a mediunidade é um fato que não só é verdadeiro, como também não é só do Espiritismo. Desde muitos e muitos tempos, antes de Kardec chegar a começar a discutir sobre mediunidade, já existiam relatos da comunicação dos espíritos. Então, quando se questiona, e aí esse questionamento também é feito a Kardec no livro que é o Espiritismo, e aí ele vai dizer, olha, a igreja vai separar determinadas comunicações como comunicações santas e rechaçar determinadas comunicações como comunicações impróprias. E aí ele vai avançar, dizendo que a Bíblia rejeita o Espiritismo. Aonde que a Bíblia rejeita o Espiritismo? Segundo ele, em Levíticos e Deuteronômio. E aí, como eu dizia antes, parece que os questionamentos de hoje são os mesmos, né, de mais de 170 anos atrás. Que Kardec também é questionado nesse aspecto, e aí ele vai dizer, olha, o entendimento, à época da leitura da Bíblia, e aí é o Velho Testamento, né, em nada afeta a comunicação mediúnica. Pois que Deuteronômio, Levítico, quando se fala lá na proibição, é porque o povo daquela época utilizava as comunicações mediúnicas um mau intento. Era como se hoje a gente chegasse numa reunião mediúnica, né, para falar com os nossos irmãos desencarnados e a gente fizesse como Chico foi questionado. O Chico falou uma vez que o pai dele ficava pedindo para que ele conversasse com os espíritos e eles dessem um número da loteria, para ele poder ganhar o prêmio. E aí Chico falava, não pai, não é assim que funciona, né? Não é assim que os espíritos fazem. A gente tem uma reunião lá que é séria. A mediunidade é coisa santa, não é coisa para a gente se enriquecer, para a gente ter vantagem. E a essa época de Moisés, a proibição era exatamente nesse sentido. Porque se buscava vantagens, se buscava saber das profecias para fins pessoais. E aí Chico, né, com sua leveza, com seu bom humor, ele vem falar que o pai dele disse, olha, quando eu desencarnar, eu vou chegar lá do outro lado, eu vou voltar para falar para você os números. E aí o pai dele desencarnou e Chico ficou esperando, e nunca o pai dele veio para falar. Então, a gente tem que fazer a leitura de acordo com o próprio tempo das coisas. E esclarecer também. Porque quando a pessoa vê que a gente é espírita, ela fala assim, você é espírita, você enxerga espírito, você vê espírito? O tempo todo. O tempo todo. Espíritos encarnados, né? O tempo todo a gente está vendo os espíritos. Alguns, né, irmãos que têm a evidência, esse sim vem. E aí um outro questionamento que é importante para nós. A pessoa chega para a gente, mas e aí? Vocês são espíritas? Ele foi lá, viu o filme, né, do Nosso Lar, viu os filmes espíritas, e aí ele vem e fala assim, mas vocês acreditam em reencarnação? Quantas vezes que eu vou reencarnar? O que a gente responde? A gente vai reencarnar para chegar, conforme nos ensinam os espíritos, à perfeição. Então a gente hoje está reencarnado, e é muito claro para a gente, no mundo de provas e expiações. Nesse mundo de provas e expiações,
A gente está na categoria de espíritos ainda em ascensão. Não vou falar inferiores, não, nós estamos em ascensão. Nessa qualidade de espíritos em ascensão, nós vamos buscar o mais alto. E o mais alto para nós, na nossa ideia de perfeição que é relativa, seria quem? É Jesus. Então, nosso guia, nosso modelo, nosso objetivo maior, enquanto seres deste planeta de provas e expiações, é alcançar Jesus. E aí no chat GPT, ele também não fala de Jesus. Então é muito natural que os nossos irmãos nos questionem se a gente acredita em Jesus. E aí a gente vai dizer com tranquilidade que Jesus, no livro dos Espíritos, é nosso guia, é nosso modelo, é o nosso mais perfeito ser que encarnou na Terra. Vou precisar fazer uma pausa. Estava conversando com o meu mentor ali, e ele estava puxando minha orelha, né? Porque a gente precisa se cuidar, né? Se cuidar e tudo. E o Espiritismo, para mim, ele é também um modo de vida. Quando a gente vai ler os livros, quando a gente encontra as respostas que a gente precisa, a gente se sente confortado. A gente se sente esclarecido de uma maneira que a gente não tem dúvidas de qual é o caminho que a gente vai seguir, de como a gente vai se encontrar numa passagem para a vida futura. Porque Cristo veio trazer para a gente a lição de amor. Ele mesmo disse que não vinha destruir a lei, mas ele falou para a gente parábolas. E ele deixou dúvidas, porque ele mesmo disse que a gente não estava preparado para compreender. E o Espiritismo veio trazer para a gente chave para a compreensão maior e melhor do Evangelho. Então, quando a gente recebe as críticas, os questionamentos dos nossos irmãos, a gente tem que ter também um zelo pela nossa doutrina. E Kardec, como um homem de ciência, ele aceita muito bem a crítica e nos ensina a aceitar essa crítica. Ele tem uma passagem dizendo, olha, o direito de exame e crítica é um direito imprescritível, ao qual o Espiritismo não tem nenhuma pretensão de se subtrair, como não tem a de satisfazer todo mundo. Porque chega uma pessoa que fala, olha, eu não concordo com o Espiritismo. A pessoa tem todo o direito de não concordar. Ah, vocês acreditam numa mentira. Ele tem todo o direito de dizer que a gente está acreditando numa mentira. Mas ele não pode dizer que nós estamos caminhando contra o Cristo. Quando nós agimos sob o imperativo desses ensinamentos de Jesus. E aí cada um, pois, está livre para aprová-lo ou rejeitá-lo. Como foi no tempo de Kardec, esse livro foi necessário para esclarecer as dúvidas que as pessoas tinham a respeito do livro dos Espíritos, que ainda era um pouco confuso, ainda era um conhecimento novo. Então eram muitos os questionamentos, ele compilou no livro questionamentos para esclarecer. E ele continua, ora, a crítica não tem senão muito frequentemente provado sua ignorância de seus princípios mais elementares, fazendo-lhe dizer precisamente o contrário do que ele diz
atribuindo-lhe o que nega, confundindo com as imitações grosseiras e burlescas de charlatanismo, dando, enfim, como a regra de todos as excentricidades de alguns indivíduos. Por que ele fala isso aqui? É importante a gente atentar. O Espiritismo começa com umas figuras muito importantes, que foram as Irmãs Fox. E as Irmãs Fox, como médiuns, auxiliaram Kardec, mas não foram as únicas que auxiliaram nessa produção. Só que as Irmãs Fox tomaram um rumo diverso após o trabalho com Kardec e vieram futuramente publicar num jornal que elas falseavam as comunicações. E aí o que está Kardec dizendo aqui para a gente? Olha, falseadores existem no meio espírita, no meio profissional, no meio educacional, e não é porque um falseador vem trazer uma mensagem equivocada que toda uma doutrina está incorreta. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá na Cesareia para ver o que Jesus nos chama a atenção. Que primeiro ele queria saber o que as pessoas diziam sobre ele. E agora, no versículos 15 e 16, continua: disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando nos questionam, nós espíritas, sobre o que é o Espiritismo, aí nós somos chamados a dar o nosso testemunho, a dizer aquilo que nós compreendemos como o que é a doutrina espírita, o que é a conduta espírita. Porque dizer sobre a doutrina, a gente apresenta os livros, a gente fala de Jesus, a gente fala de Deus, a gente fala de Kardec, a gente fala do Chico, a gente fala do André Luiz, a gente fala palavras bonitas, mas a pessoa que não é espírita, ela olha o que o espírita faz e ali ela vai dizer: o Espiritismo, olha o que o Espiritismo faz. Olha o que é a conduta da pessoa que segue o Espiritismo. E aí o Espiritismo, a gente pode dizer aqui, com uma fala de Kardec, ele não vai reconhecer por adeptos, senão aqueles que colocam em prática os seus ensinos. Quer dizer, que trabalham para o seu próprio adiantamento moral, esforçando-se por vencer suas más inclinações, para sermos menos egoístas e menos orgulhosos, mais dóceis e mais humildes, mais pacientes, mais benevolentes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em todas as coisas, porque são estes os sinais característicos do verdadeiro Espírito. É pouco, né? É simples, é muito simples, é muito fácil. No Evangelho segundo o Espiritismo, é dito para nós que o espírita é reconhecido pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Então, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos e erramos. A gente erra. A gente não precisa ter vergonha de dizer que erra. A gente cai, né? A gente dá uns tombos por aí. Não vai ser uma vez só, não vai ser 2 vezes só, né? A gente vai ter quedas, a gente precisa saber levantar. E aí, quando no Evangelho fala pra gente o esforço para domar as más inclinações, essa má inclinação da falta de humildade. Olha, eu não fui humilde.
Eu reconheci, não fui humilde. E aí eu me esforço. Ser espírita é nos esforçar. Não é ser perfeito. Porque o mais perfeito na Terra foi Jesus. Hã? E não era espírita, é verdade. Né? Então, gente, nós precisamos seguir esse caminho. E caminhando, concluindo com Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele faz conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Sabe o que é isso? Meu vizinho difícil, ele é um espírito mortal também. O meu adversário na caminhada, ele é um espírito mortal também. Aquela pessoa que me fez mal, eu não consegui perdoar ainda, é um espírito imortal. O político corrupto, que eu jogo pedra, que eu não consigo ainda fazer o pensamento de bondade para o trabalho dele, é um espírito imortal. E nós todos, gradativamente, vamos caminhar para a perfeição. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Uma outra conclusão o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações. É da bondade divina que nós tenhamos oportunidade de corrigir as nossas faltas. E uma existência é muito pouco. É muito pouco para a gente tomar as nossas más inclinações. E seria muito injusto um Deus que dissesse: olha, você não conseguiu perdoar um irmão, e aí por isso você vai ser relegado ao inferno, porque você não conseguiu cumprir a lei. E aí nessas inúmeras reencarnações, a gente vai vivenciando necessariamente segmentos sociais. A única forma do espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. A gente tem uma companheira, né, que fala que a gente vai ter que aprender todas as profissões, a gente vai ter que aprender tudo na Terra para poder ascender na escala evolutiva. Então, eu vou ter uma existência que eu vou ser médico, eu tenho uma existência que eu vou ser gari, eu tenho uma existência que eu vou trabalhar nas áreas humanas. Então a gente vai passar por sucessivas experiências, não só de profissões, mas de vivências também. Então hoje eu estou encarnado como homem, numa vida futura ou numa vida passada eu posso ter sido uma mulher, posso ter encarnado como mulher. Essas experiências são necessárias para a nossa evolução. E aí a gente tem muito claro, tem que ter muito claro que nós somos espíritos imortais. E o espírito não tem sexo. Então já é um sinal para a gente começar a compreender o outro. O sexo frágil. Né? Hoje lá em casa a mãe estava falando lá dessa questão do sexo frágil, né? Que nós, homens, adoecemos e ficamos derrubadíssimos lá, né? Então, ainda falou que eu desmaio também lá, então vim dar o exemplo vivo aqui, né? Mostrar na prática como que a coisa funciona. E aí uma terceira conclusão básica: entre uma reencarnação e outra, o espírito permanece no mundo espiritual. E ele pode comunicar-se com os homens. E aí essas comunicações vêm pela mediunidade. A gente tem um livro fantástico que a gente estuda na nossa casa, que chama Pensamento e Vida. E Emmanuel vai dizer que ele é uma cartilhazinha que prepara os espíritos para reencarnar. E essa cartilhazinha é tão curtinha, tão pequenininha, que a gente leva anos para entender. Tamanha profundidade das lições ali.
vai falar da gente sobre o espelho da alma, sobre a nossa vontade, sobre a humildade, sobre o trabalho, sobre a família, tudo que a gente vai vivenciar como espíritos encarnados. E aí a gente estuda lá na pátria espiritual e vem aqui para a pátria material, para poder mostrar que aprendemos, para passar pelas provas, passar pelas expiações, dar uma escorregadinha e continuar seguindo em frente. E como última conclusão que Kardec nos aponta no livro, ele diz que o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo. Referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Portanto, essa conclusão é que Jesus, nosso mestre, nosso guia, é o caminho seguro por onde nós vamos traçar a nossa vida material para a vida futura que Ele nos anunciou. Essa vida espiritual, essa vida futura, ela vai depender de como nós caminharmos na vida material, nessa vida presente. E aí a gente sai aqui da apresentação e eu acho que eu pulei uma grande parte, né, que tinha preparado aqui, mas eu vou concluir, tem uns minutinhos, com uma música que é do Oswaldo Montenegro. Eu vou colocar ela aqui, o som sai aqui. Não pode deixar, não vamos... Hã? Coloca pra gente ver. Eu acho que eles Ele sai no da cachorro. Fazer um não saber o que fazer com a mão, gritar no mundo e saber que o mundo não presta atenção. Eu conheço medo de ir embora, embora não pareça, a dor vai passar. Lembra se lugar, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se lugar, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Eu conheço medo de ir embora, o futuro agarra sua mão. Será que eu tenho que passou? Ou passou quem fica na estação? Eu conheço medo de ir embora, e nada que interessa.
Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. O sol já saiu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Então, gente, o sol que é Jesus, pode ser que ele passe por uma estrada nova. Para algumas pessoas, o Espiritismo é uma estrada muito nova. E ele pode aliviar muita dor. Ele pode gerar muito sofrimento. Talvez ele até resgate muitas pessoas que precisam conhecer um caminho diferente. Mas sempre é o sol de Jesus. A gente pode até tentar impedir. Qualquer um pode fazer críticas, tentar dizer que estamos errados, mas quando o sol que nós observamos ilumina todo o planeta, como co-criador de Deus, não adianta a gente impedir. Ele sempre vai brilhar. E o Espiritismo é um caminho novo, que traz de uma forma muito radiante o brilho de Jesus nas nossas vidas. Agradeço a atenção de todos, peço desculpas. Tá? Obrigado. Queridos irmãos, hoje a nossa casa ouviu pela segunda vez sobre a terceira revelação. À tarde, a nossa amiga Virgínia veio de Ubaporanga e falou para as mães sobre a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E hoje o Ciro vem e nos traz de uma forma totalmente diferenciada, viu, Ciro? Linda, inovadora sobre a nossa doutrina. Que Deus te abençoe, se cuida. Nós precisamos muito de você ainda. A doutrina precisa. Que nós então paremos para refletir no que o nosso irmão disse. Nós temos o melhor pós-graduação em nossas mãos. Uma biblioteca rica, fantástica que a doutrina nos oferece. Mas ainda estamos acomodados, preguiçosamente acomodados, a não sair da nossa zona de conforto. A estrada nova está. É preciso que a gente caminhe nela. Porque nós podemos nos ajudar mutuamente. Mas o passo quem será dado é cada um de nós, para a nossa ascensão e para a nossa evolução. Levanta-te e anda, disse Jesus. Cabe a nós fazermos a nossa parte e deixarmos o nosso melhor quando voltarmos à casa do Pai. Deus te abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus em espírito e verdade, a nossa querida, amada e abnegada Mãe Maria Santíssima, ao Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe que está presente,
que sempre nos orienta, que sempre nos dá a diretriz certa, os sinais certos, para que a gente continuemos. Estamos recebendo tanto e retribuindo tão pouco. Lutas, conflitos, perturbações. Por vezes é possível que a gente se sinta à frente do mundo qual se nós estivéssemos num mar tumultuado. Mas nós estamos guardados na embarcação da fé, do raciocínio lógico que a doutrina espírita nos traz. Retornemos até os nossos lares, refletindo mais. O que eu posso mais fazer para me melhorar e melhorar o espírito imortal que está dentro do meu lar? O espírito imortal que está ao lado da minha casa e que muitas vezes eu nem o cumprimento. Levemos essas reflexões e coloquemos em prática o que Jesus disse. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amemo-nos mais. Sê conosco, pois, doce Rabi da Galileia. Ampara-nos e protege-nos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.